Fala pessoal, eu elaborei uma nova série de 4 vídeos que vai tratar sobre princípios básicos de hidroponia em hortaliças. Essa é uma das formas de cultivo mais usadas para esse grupo de plantas. Provavelmente você já deve ter consumido alguma coisa produzida hidroponicamente, não é mesmo? Nesse vídeo eu vou falar o que significa hidroponia, também vou pontuar suas principais vantagens e desvantagens, citarei sobre as principais hortaliças folhosas e de fruto que são produzidas em hidroponia, também vou falar um pouquinho sobre alguns fatores que interferem diretamente no processo de produção em hidroponia e por último eu vou citar aí os principais tipos de cultivo em hidroponia. Pois é, assista esse vídeo até o final para conhecer um pouquinho mais sobre a hidroponia. Vamos lá? E aí eu começo perguntando para vocês, o que significa hidroponia? Você já ouviu falar a respeito disso? Pois é, a hidroponia, etimologicamente, é um termo que vem do grego. Ela é composta por duas palavras, hidro, que significa água, e ponos, que significa trabalho. Ou seja, a palavra hidroponia, ela significa trabalho com água, é isso mesmo. Em olericultura, a hidroponia ela vai se referir a um conjunto de técnicas que são empregadas para cultivar plantas sem o uso do solo, de forma que os nutrientes minerais essenciais eles são fornecidos às plantas na forma de uma solução nutritiva. A hidroponia, o cultivo hidropônico, ela tem algumas vantagens que são muito interessantes em relação ao cultivo convencional. A primeira delas é se obter aí um produto de melhor qualidade e aspecto visual. Então, de forma geral, quando a gente vai pegar e colher as hortaliças, né, provenientes aí de cultivo hidropônico, se comparado ao cultivo convencional, elas têm um melhor aspecto, né, têm uma melhor qualidade visual, porque elas ficam menos susceptíveis às condições edafoclimáticas do campo. Então, geralmente elas são produzidas em ambiente protegido, então as plantas elas acabam ficando mais protegidas daqueles aspectos que poderiam prejudicar, de uma forma geral, a sua aparência. Um outro ponto é que necessita de menos mão de obra durante o cultivo, e é o destaque que a gente faz, a não necessidade, por exemplo, de capina e de adubação de cobertura, o que é essencial no cultivo convencional. Produto limpo no momento da colheita. A gente vai ver um pouquinho mais para frente nessa série de vídeos, eu acho que no vídeo 4, que a gente vai abordar um pouco a respeito do sistema de produção, que no momento da colheita, por exemplo, as hortaliças folhosas, elas já podem ser colhidas e embaladas. Elas não precisam passar por nenhum processo de higienização. Outra vantagem interessante é a questão da sazonalidade de preços, né? Então, existe aí uma maior estabilidade de preço desses produtos ao longo do ano, quando comparado com o produto produzido no campo, já que esse último está mais sujeito à questão das intempéries climáticas. Outra vantagem, redução de riscos climáticos. De forma geral, a hidroponia ela é usada em ambiente protegido, é utilizada com ambiente protegido. Então, por ser utilizada com esse sistema de produção, as plantas elas ficam menos sujeitas às condições climáticas, chuva, por exemplo. Você consegue, com o ambiente protegido, você consegue continuar produzindo mesmo em época de chuva. Se tiver muito frio, né, muita geada, problema de geada, por exemplo, que inviabilizaria, por exemplo, a produção, porque prejudicaria, né, o produto que está sendo produzido, em abrigo a gente já conseguiria produzir, já conseguiria proteger mais as nossas plantas, né? Então a gente consegue amenizar bem essa questão dos riscos climáticos. Um outro ponto importante é que ele permite um uso mais racional da água. Então a água que é utilizada dentro do sistema no reservatório, ela pode ser utilizada, ela pode ser reutilizada, né? Aquilo que não for absorvido, por exemplo, pela planta, ela volta para o reservatório e entra no circuito novamente e chega até a raiz. Diferente do sistema tradicional de irrigação, onde a água que não é absorvida, ela acaba sendo lixiviada no solo. Outra vantagem é a questão do melhor controle fitossanitário. Com relação ao controle fitossanitário, de forma geral,
vamos pensar, para as hortaliças folhosas, elas são produzidas em bancadas. Então elas fogem do contato direto com o solo, então tem menos risco de podridão e fica muito mais fácil, por exemplo, o processo de amostragem em relação à questão de pragas. Outra vantagem é que ela é praticável em pequenas áreas agrícolas. E veja aqui, ó, até áreas urbanas a gente consegue pegar e montar pequenos sistemas hidropônicos. Até já existe no mercado já são comercializados pequenos sistemas hidropônicos para quem quer produzir hortaliças de forma hidropônica na sacada dos apartamentos. Outro ponto importante é que no cultivo tradicional a gente sempre indica a questão da rotação de culturas. O que é a rotação de culturas? É você sempre alterar os ciclos de cultivo das culturas. É sempre estar utilizando espécies de diferentes famílias de forma sucessiva. Então, se você plantou tomate e fez a colheita do tomate, você não vai plantar tomate novamente, nem nenhuma outra espécie que seja da família do tomate. Você vai entrar com uma outra família. Então, por exemplo, eu plantei tomate, depois do tomate eu vou plantar o coentro, depois do coentro eu vou pegar e plantar o pepino, e depois eu vou pegar e voltar. Aí eu posso voltar novamente com o tomate. Por que a gente indica a questão da rotação de culturas para o cultivo tradicional? É para quebrar, por exemplo, ciclos de doenças e de pragas, para que a gente possa aumentar a longevidade de uso da nossa área de cultivo. Agora, quando a gente trabalha com hidroponia, isso não é necessário, porque a gente não vai estar trabalhando com a planta no solo. Por fim, a última vantagem é a menor perda de matéria-prima quando minimamente processado. Então, as hortaliças, de uma forma geral, elas podem passar por esse sistema de processamento chamado de minimamente processado. O que é? Quando você pega e trabalha as hortaliças de modo a deixar elas já preparadas para o consumo. Então você faz práticas de processamento que vão deixar o produto já embaladinho e pronto para o consumidor. Então ele vai só abrir a embalagem ali e vai comer esse produto. Então a gente consegue minimizar as perdas para os minimamente processados. Pessoal, se o sistema de cultivo protegido ele apresenta vantagens, obviamente ele também vai apresentar desvantagens, né? E a primeira dessas desvantagens é a necessidade aí de maior conhecimento técnico para implantação e cultivo. Então, nesse ponto aqui, se você estiver assistindo essa série de vídeos, né, não tiver conhecimento agrícola, né, não fez um curso de agronomia, ou às vezes até um curso de técnico agrícola, que já consegue se virar um pouco mais, buscar um pouco mais de informação, eu recomendo que vocês busquem a orientação de um engenheiro agrônomo. O engenheiro agrônomo ele vai poder te ajudar, te orientar, desde o local de implantação, né, fazer um estudo do local de implantação, ver se realmente o local é viável, não é viável, te indicar qual o melhor sistema de hidroponia a ser utilizado, né, quais as culturas que você vai pegar, né, e vai produzindo seu sistema hidropônico. Além disso, os tratos culturais que você vai realizar, a forma com que você vai preparar a sua solução nutritiva, ou seja, o engenheiro agrônomo ele tem condição, tem conhecimento, vai ter conhecimento técnico para te orientar em todos esses aspectos, tá bom? Uma outra desvantagem é com relação à questão da dependência maior de energia elétrica. No sistema de cultivo tradicional, às vezes você não precisa muito de energia elétrica, até às vezes nem para fazer a irrigação, né? Então, às vezes você consegue fazer a irrigação convencional usando, por exemplo, a gravidade. Mas aqui na hidroponia a gente não consegue fazer isso. A gente depende da energia elétrica para fazer com que o conjunto motobomba ele funcione de forma correta. Uma outra desvantagem é a necessidade de limpeza do sistema a cada cultivo. Então, é extremamente necessária essa limpeza para evitar principalmente aí questões relacionadas à contaminação. Lembrando que um sistema contaminado, um sistema de hidroponia contaminado, ele acaba prejudicando, matando praticamente todas as plantas que estão naquele determinado setor produtivo. Tá joia?
Uma outra desvantagem é a necessidade de troca da solução nutritiva, ou seja, a gente usa aquela solução nutritiva durante um tempo e depois a gente tem que pegar e substituir ela, porque ela começa a ficar mais fraca e aí fica difícil, por exemplo, a gente contabilizar, quantificar os elementos minerais naquela solução. E por fim, a necessidade, né, na verdade é mais uma sugestão, né, de separação da produção por setores. Isso aí vai ajudar, por exemplo, a evitar a contaminação de todo o sistema. Então, se você produz lá, vai produzir 10 mil cabeças de alface, né, alface ou rúcula, ou agrião, seja lá o que for, a sugestão é que você setorize ele, né? Produza aí, faça 4 conjuntos de 2.500 plantas, porque se acontecer, por exemplo, de um desses setores contaminar, tiver algum patógeno, alguma coisa, você consegue ainda salvar outras 7.500 plantas. Tá? Então, mas isso vai depender, esse ajuste é um ajuste mais fino e vai depender muito da condição financeira de cada produtor. Dentre as hortaliças existentes, as que eu gostaria de destacar em termos de produção, né, das hortaliças folhosas é a alface, a rúcula, o agrião, o almeirão, salsa, cebolinha e o manjericão. Para as hortaliças fruto, eu gostaria de destacar o tomate e o pimentão. Mas por que a indicação dessas hortaliças, dessas folhosas e dessas hortaliças fruto para a produção em sistema hidropônico? Bom, tem alguns porquês disso, né? Um deles, o primeiro deles que eu gostaria de destacar é com relação à precocidade de produção. Então, de uma forma geral, nós conseguimos antecipar o ciclo produtivo dessas hortaliças quando nós utilizamos o sistema hidropônico, principalmente com cultivo em ambiente protegido. Outro aspecto importante é a questão da melhora no aspecto visual dessas hortaliças, com um destaque muito importante aí para as hortaliças folhosas. Outro aspecto importante é em relação ao retorno rápido do investimento. Isso aí tem a ver muito com a parte de precocidade também. Então, se a gente consegue fazer mais ciclos de produção utilizando essa estrutura hidropônica, nós conseguimos ajudar o produtor a recuperar mais rápido o investimento dele. Outro ponto, outro porquê, é a questão do maior valor agregado do produto. Então, as hortaliças que são produzidas hidroponicamente, elas são vendidas mais caras e o mercado consumidor aceita pagar um pouco mais por esses produtos, por entender que eles têm uma melhor qualidade, um melhor aspecto visual. E, por fim, a questão da estabilidade de preços. Apesar do preço ser mais alto, ele se mantém um pouco mais estável ao longo de todo o ano, né? Já que existe uma certa previsibilidade de produção, já que o sistema de produção ele é mais protegido. Pessoal, para quem quer se dedicar à produção em sistema hidropônico, é fundamental conhecer aqui, pelo menos de forma básica, os fatores edafoclimáticos que interferem na hidroponia. Então, as plantas elas não conseguem sobreviver, por exemplo, em ambientes com valores de pH abaixo de 3,5. O ideal para o desenvolvimento máximo das plantas é uma faixa de pH entre 5,5 e 6,5. Com relação à questão da aeração, é importante lembrar, né, que a oxigenação da solução nutritiva ela vai manter ativa a absorção de nutrientes pelas raízes. Então, a aeração ela pode ser feita de duas maneiras principais, né? A primeira delas é no retorno ao reservatório. A segunda é com a aplicação de ar comprimido ou oxigênio, muito parecido com o que acontece no aquário, né? Onde nós temos lá os peixinhos, né? Aumentar a oxigenação, a gente borbulha ar dentro da água. Um outro ponto importante é a questão da luz. Lembrando que na hidroponia nós trabalhamos com vegetais e os vegetais eles necessitam fotossintetizar para produzir fotoassimilados. Então é fundamental que tenha luz e de boa qualidade. Então tem que tomar muito cuidado aí, se for utilizar ambiente protegido, com o tipo de cobertura que vai ser utilizada. Já falando um pouquinho aqui a respeito da questão da nutrição, por se tratar de cultivo com água, é fundamental o fornecimento de elementos minerais que são essenciais para o desenvolvimento das culturas.
mas não só a presença dos elementos minerais, mas também na concentração que seja adequada. E já puxando um gancho aqui da nutrição para a condutividade elétrica, que tem a ver aí com a presença de íons na solução nutritiva, é fundamental que a gente tenha em mente que quanto mais íons houverem na solução, maior vai ser a condutividade elétrica. Então, quanto maior a concentração de elementos minerais lá, maior vai ser essa CE, maior vai ser a condutividade elétrica. Então, de forma geral, as medidas ideais da solução, elas ficam aí na faixa de 1,5 a 3,5 decisiemens por metro. Valores acima, eles podem prejudicar o crescimento e podem causar a morte das plantas. Os valores inferiores indicam que pode haver também um fornecimento abaixo do necessário de algum tipo de mineral. Então, isso aí pode ocasionar a deficiência das plantas. E no caso, no cultivo hidropônico, essa deficiência vai aparecer de forma bem mais rápida do que no sistema convencional. Outro ponto importante, outra característica edafoclimática importante tem a ver com a questão da água, né? A pureza da água. É fundamental nós conhecermos a fonte e verificar através de análises físico-químicas e biológicas se essa água ela tem boa qualidade, é limpa e se ela está livre de contaminação. Por fim, a questão relacionada à temperatura. Então, existe uma faixa de temperatura ideal, que é na faixa de 18 a 30 graus Celsius para a produção em sistema hidropônico. Temperaturas muito acima e abaixo desses limites, eles podem causar danos às plantas, já que podem provocar aí uma certa dificuldade, principalmente na absorção de nutrientes. Quanto aos tipos de hidroponia, de cultivo hidropônico que existem, nós podemos destacar dois. O primeiro deles é quanto ao fornecimento da solução nutritiva e o outro é quanto ao uso de substrato. Em relação ao primeiro, quanto ao fornecimento de solução nutritiva, nós temos aí o chamado sistema circulante ou fechado e o não circulante ou sistema aberto. O sistema circulante ou fechado, a solução nutritiva, ela após passar pelas raízes das plantas, ela é recolhida novamente dentro do reservatório e ela volta a ser disponibilizada às plantas. Então, como exemplos, nós temos aí o NFT, a aeroponia e a solução nutritiva aerada. Já no sistema aberto ou não circulante, a solução nutritiva, após passar pelas raízes das plantas, ela não é recolhida. Ela é muito similar ao processo de irrigação no cultivo convencional. Ele tende, esse sistema aqui, essa forma, ela tende a ser bem menos empregada do que essa fechada, principalmente por conta de problemas relacionados à contaminação do lençol freático e o custo em relação à questão da solução nutritiva, o preparo da solução nutritiva. Quanto ao uso de substrato, nós temos aqui sem uso de substrato, que aí tem os sistemas NFT, a aeroponia e o sistema por submersão e drenagem. Nós vamos ver um pouquinho a respeito de cada um deles. E tem aqui com o uso de substrato. Aí, no caso, seria a caracterização é feita pelo tipo de substrato, que podem ser orgânicos, inorgânicos, natural ou sintético. Então é isso, pessoal. Esse é o primeiro vídeo da série sobre hidroponia. Gostaria de deixar aqui para vocês os meus contatos, aqui o e-mail, o endereço de e-mail, aqui lá no Instagram, quem quiser seguir, saber um pouquinho mais a respeito de hortaliças. E esse aqui é o nosso endereço do canal no YouTube. Se você gostou, por favor, se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações de postagens de mais vídeos como este, principalmente aí do segundo vídeo dessa série, E é isso aí, valeu!